Quarta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, dia de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja. Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal de evangelização. Não se esqueça de se inscrever no canal, já clique em gostei, lá no final você escreve um comentário para me ajudar. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Lucas capítulo 4, versículos de 38 a 44. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vemos Jesus que sai da sinagoga e vai na casa de Simão Pedro. Veja, saindo da igreja, nós voltamos para casa. Saindo da igreja, abastecidos de Deus, nós precisamos levar essa graça de Deus para dentro das nossas casas. Mas vejamos a sequência. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta. E qual é a reação das pessoas? E pediram a Jesus em favor dela. Queridos irmãos e irmãs, o poder da intercessão. Nós somos pessoas ligadas uns pelos outros pela graça do batismo. Isso na igreja nós chamamos de comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos? Pela graça do batizado, meus irmãos, nós somos ligados uns aos outros. E é por isso que nós pedimos a intercessão das pessoas que já estão no céu. Porque de lá, pela comunhão dos santos, pela nossa ligação, pelo batismo, essas pessoas rezam por nós. E isso é intercessão. Às vezes, as pessoas que não compreendem muito bem o que é a intercessão, criam teorias, falam que os católicos estão adorando os santos, que os católicos não vão direto a Deus, ficam pedindo intercessão de santos. Como se os santos não fossem os nossos irmãos que já venceram na vida, que já venceram a batalha espiritual da terra e já estão no céu, gozando das alegrias eternas. E de lá, eles podem rezar e interceder por nós, como nós vemos no livro do Apocalipse. E entre nós aqui também. Por que a minha oração tem valor para você? Porque nós somos ligados pelo batismo. Nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Pelo batismo, nós entramos no corpo de Cristo. Nós somos enxertados no corpo de Cristo. Veja, por exemplo, aqui quem talvez gosta de rosa do deserto. Você pega uma galhazinha de uma rosa do deserto e faz um enxerto numa outra rosa. Essa rosa ela vai florir de uma outra cor. Mas de onde ela está se alimentando, aquela galha? Está se alimentando do caule da flor original. Assim somos nós. Nós temos características diferentes, nós temos talentos diferentes, mas nós nos alimentamos de quem? De Cristo. Por quê? Porque nós somos enxertados em Cristo pelo batismo. E é graças a isso que eu posso rezar por você e você pode rezar por mim. Inclusive é por isso que rezamos pelas almas do purgatório, porque nós estamos em comunhão, nós estamos ligados pela graça do batismo. Então veja, a sogra de Simão estava sofrendo e pediram a Jesus em favor dela. Queridos irmãos e irmãs, além de tudo isso que eu disse também, veja o valor da intercessão nossa, de rezarmos uns pelos outros. Às vezes nós sabemos de pessoas que estão passando por problemas e muitos de nós, ao invés de rezarmos pelas pessoas, nós falamos mal dela, nós apontamos o dedo, mas ninguém de nós às vezes temos a coragem de bater o joelho no chão, de oferecer algum jejum, fazer algum sacrifício por aquela pessoa que está precisando. E o valor dessa intercessão é tão grande que
Jesus foi até ela e diz o versículo 39, inclinando-se sobre ela, ou seja, o poder de Cristo sobre o mal, o poder de Cristo sobre a enfermidade, o poder de Cristo sobre algo que está te escravizando, seja um vício, seja um pecado, seja uma situação, seja um trauma, seja uma doença. Jesus, quando se inclina sobre você, ele te abraça, ele te protege. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, porque Jesus tem poder sobre o mal. E a febre a deixou. E qual é a reação da sogra de Pedro? Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ela recobrou as forças. Ela foi restaurada. E essa sua restauração não fez com que ela ficasse quieta. Não, meu irmão, quem experimenta a graça de Deus quer servir. Quem experimenta a graça de Deus quer compartilhar desta graça com as outras pessoas. Fico aqui pensando em quantas pessoas fazem promessas. As pessoas fazem as promessas e aí ela cumpre a promessa, mas nunca mais ela volta na igreja. É católico só de época. Católico só de romaria, católico só de festa de padroeiro, católico só de dia de batizado, de velório, de casamento. Não, meu irmão, nós experimentamos a graça de Deus e precisamos, por isso, colocar em prática. E imediatamente começou a servir. As pessoas ficam sabendo que Jesus está ali e o texto do Evangelho diz, no versículo 41, de muitas pessoas também saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. As pessoas levaram essas pessoas para serem curadas por Jesus e os demônios ficavam incomodados, tu és o Filho de Deus. O poder do mal, o demônio sabe quem é Jesus e reconhece o poder de Jesus. E às vezes nós não conhecemos e nem sabemos o poder de Jesus. De tal modo que muitas vezes o trocamos por tão pouca coisa, meus irmãos. E Jesus ameaçava e não os deixava falar porque sabiam que ele era o Messias. Por que Jesus não deixava falar? Porque senão, meu irmão, minha irmã, neste período, as pessoas poderiam imaginar que Jesus era só um curandeiro. As pessoas poderiam ir até Jesus só para serem curadas. Não porque elas queriam uma conversão, o céu. Elas não queriam, não porque talvez elas queriam de fato o reino de Deus, mas só porque elas poderiam ser curadas. Cuidado, mais uma vez, para não sermos católicos que buscam a igreja, que buscam Jesus só por conta de uma cura, só por uma necessidade. Veja, nós podemos buscar Jesus por conta de uma cura, de uma necessidade, mas isso precisa fazer com que nós fiquemos fiéis a Cristo. Jesus aqui, neste período do Evangelho, capítulo 4, não permite a divulgação de que ele era o Messias, porque as pessoas ainda não tinham a capacidade de compreender que ele era mais que uma pessoa que curava. Ele é o Salvador. E como Salvador, ele precisa que as pessoas abracem de fato o Evangelho, que vivam de verdade hoje, por exemplo, que vivam a paróquia de verdade, os compromissos da paróquia, os seus compromissos de pai, de mãe. Você é pai, então você precisa viver isso. Você é mãe, você é esposa, você é esposo, eu sou padre. Então eu preciso, além de me, entre aspas, de beneficiar de uma graça de Deus, de Cristo, eu preciso, abastecido por essa graça, colocar ela em prática. Eu preciso compreender que Jesus é muito mais que alguém que veio curar. Ele é Deus que veio para nos salvar. O seu nome significa isso. Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Então, meus irmãos, minhas irmãs, no versículo 42 se diz que Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Olha a importância de nós também termos esse lugar deserto, onde eu vou descansar, onde eu vou estar em oração. O lugar deserto é meu encontro pessoal com o Pai. O lugar deserto é o lugar que eu descanso, que eu recupero as minhas forças, as minhas energias, onde eu encontro de forma especial o Pai que está me ouvindo, e então eu peço dele a força, a sabedoria para eu retomar as minhas atividades. Logo, meus irmãos, minhas irmãs, que a palavra de Deus nos guie, nos fortaleça, nos faça perceber o poder da intercessão que temos uns pelos outros, nos faça perceber que a graça que eu recebo, eu preciso colocar imediatamente ao serviço do reino dos céus, que me faça perceber que Jesus é muito mais que o curandeiro, um resolvedor de problemas, que ele é o meu Salvador e que para ele eu preciso dar minha vida, eu preciso dar tudo que tenho, tudo que sou para Cristo e perceber que eu só posso descansar no deserto, a sós com ele, e este momento a sós com ele tem que ser inegociável nas nossas vidas. Amém. Queridos, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe um joinha.
Escreva aqui nos comentários uma frase, alguma palavra que te chama a atenção. Você pode escrever: Senhor, liberta-me do mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O importante é que você me ajude se inscrevendo, clicando em gostei e escrevendo aqui algum comentário. Queridos, hoje é quarta-feira, então nós temos a Santa Missa aqui em Bom Jardim, na Capela Senhor Bom Jesus, às 19 horas. Aí, baliza, também nós temos o Terço em Famílias, estejamos atentos e vamos lá, cresçamos na graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.